Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Queremos saber novamente de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso Brasil gigante ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, participe do chat ao vivo, no seu comentário deixe sua opinião e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro recepcionou nesta sexta-feira o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca. O visitante disse que o país africano quer ampliar as relações com o Brasil e alcançar uma cooperação econômica e empresarial mais visível entre os dois países. Em declaração à imprensa, ele explicou que Cabo Verde faz parte da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Constitui um mercado muito importante e, portanto, os empresários brasileiros podem não só ascender ao pequeno mercado de Cabo Verde, mas ao enorme mercado que Cabo Verde faz parte, onde há países como Nigéria, Senegal e Costa do Marfim. No conjunto, são algumas centenas de milhões de consumidores, disse. No ano passado, o Brasil exportou, 24,8 milhões de dólares, em especial produtos agropecuários e derivados do petróleo a Cabo Verde, e importou 20,8 mil dólares em produtos diversos. Para o presidente Bolsonaro, o país é uma porta de entrada estratégica para a África Ocidental. Ele destacou ainda os acordos já estabelecidos nas áreas de defesa naval e de educação. O presidente brasileiro disse ainda que aceitou o convite para oportunamente visitar o país africano. É um motivo de satisfação muito grande receber o amigo Jorge, uma visita de cortesia, mas também de troca de informações. Há 46 anos temos relações com Cabo Verde, país que, estrategicamente, é a porta de entrada para a África Ocidental. Entre os acordos, temos o naval, temos o cultural, onde mais de 2.000 cabo-verdianos já estudaram em nosso país, e estamos ultimando um acordo de mobilidade, onde facilitará o trânsito dos nossos povos nesses países irmãos. Já aceitei o convite para oportunamente visitar o seu país, aprofundar esses laços. É com muito prazer e é muita honra estar aqui mais uma vez no Brasil, nesta visita oficial, a primeira que eu faço como Presidente da República de Cabo Verde, este grande país, que é o Brasil, para selar, para reforçar relações de amizade e de cooperação que são históricas entre os dois países. As relações do Brasil com Cabo Verde são de ordem cultural, têm um fundo respaldo na história dos nossos povos, na cultura, na música, na literatura, na gastronomia, mas, sobretudo, o Brasil e Cabo Verde têm uma cooperação exemplar, muito boa, em áreas como a defesa, da formação, nos equipamentos, na assistência técnica, na área da segurança marítima, nomeadamente. Há uma colaboração muito estreita a nível das polícias judiciárias de Cabo Verde, a Polícia Federal Brasileira. Esta visita simboliza a vontade de Cabo Verde e do Brasil de cimentar esse relacionamento, estendê-lo, alargá-lo e chegarmos também a uma cooperação económica e empresarial mais visível. Cabo Verde faz parte da CEDEAO, que é a Comunidade dos Estados da África Ocidental,
que constitui um mercado muito importante e, portanto, os empresários brasileiros, os homens de negócios brasileiros, podem não só aceder ao pequeno mercado de Cabo Verde, mas ao enorme mercado de que Cabo Verde faz parte, que é o mercado da CDO, onde há países como a Nigéria, ou como o Senegal, ou Côte d'Ivoire, ou muitos outros, que no conjunto também são algumas centenas de milhões de consumidores. Eu aproveito aqui esta oportunidade para agradecer a hospitalidade com que temos sido recebidos, a conversa muito fácil, e aberta e frontal com o Sr. Presidente Jair Bolsonaro. Já tínhamos a oportunidade de conversarmos. Eu estive aqui na posse dele quando foi eleito presidente brasileiro. Encontramos num grande evento do entronamento do Imperador do Japão. E, portanto, entre brasileiros e cabo-verdianos, o diálogo é fácil, é normal, é acessível. E, apesar de nós termos dois países de dimensões diferentes, nós somos um bocadinho mais pequenos que o Brasil, um bocadinho mais pequenos, mas temos as afinidades que nos unem, podem levar-nos a fazer cada vez mais coisas bonitas em várias áreas. Eu convidei o Sr. Presidente Jair Bolsonaro a fazer uma visita a Cabo Verde, logo que puder. Seria uma oportunidade também de nós, a nível da simbologia política, a nível da cooperação, de nós aprofundarmos o relacionamento entre Cabo Verde e o Brasil. E eu termino dizendo que, como disse ao Sr. Presidente, que em Cabo Verde o Brasil é um país tão estimado, tão querido, visto como um país irmão. Eu até lhe disse que nós, que somos um país de música, como o Brasil, temos um género musical que é a morna, que foi muito divulgada por Cesária Évora, por Urbana e por outros. E há uma música que é nosso sonho, que é de um compositor chamado Beleza, já falecido, e que na letra da música, entre outras coisas, se diz que Brasil, tu és o nosso irmão, Brasil, nós gostamos muito de ti. E depois termina dizendo que Cabo Verde é um pedacinho do Brasil. Isto é uma música que é muito divulgada em Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-aja, muita saúde e esperamos encontrá-lo em Cabo Verde. O presidente da Câmara dos Deputados elogia a indicação de Ciro Nogueira para a Casa Civil e afirma aguardar a votação das reformas tributária e política agora, na volta do recesso. Arthur Lira declarou que espera votar as reformas tributária e política já com a volta dos trabalhos após o recesso legislativo, que vai até o dia 31 deste mês. O presidente da Câmara ainda afirmou que a agenda legislativa inclui a privatização dos serviços postais e a reforma administrativa que, segundo ele, deve entrar na pauta do plenário até o mês de novembro. Arthur Lira disse que a reforma tributária pode ser votada com muita tranquilidade, pois, segundo ele, o assunto já se encontra bem amadurecido entre os líderes partidários. Lira destacou a importância de baixar o imposto de renda do setor produtivo. Isso com taxações mais justas. Na realidade, é pagar mais quem ganha mais. Ele apontou para a necessidade das reformas e privatizações para ajustar a máquina pública, tornando-a mais simples, mais ágil e mais moderna e sem retirar de nenhum servidor nenhum direito adquirido. Sobre a proposta de adoção do voto impresso, Arthur Lira declarou que confia na Justiça Eleitoral e lembrou que foi eleito pelo sistema atual das urnas eletrônicas por 8 vezes. No entanto, o presidente da Câmara considera possível, sim, aumentar o rigor de auditagem dessas eleições.
Por fim, Arthur Lira aproveitou para elogiar a indicação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para ministro da Casa Civil por conta da vasta experiência, bom trânsito e também a sua articulação política. Faz a boa política que, segundo Lira, sempre sofre preconceitos. O presidente da Câmara espera que o novo ministro proporcione uma articulação maior com o Congresso, com mais conversas e firmeza nas posições do governo. De Brasília, Fábio Santos. Vimos que um galpão da Cinemateca em São Paulo sofreu um incêndio, né? Repercutiu isso nas últimas horas. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, disse que o incêndio que atingiu esse galpão da Cinemateca é uma das heranças malditas do governo, o que ele chamou o governo apocalíptico, não é? Do petismo. A declaração foi dada em resposta às críticas do deputado federal Paulo Pimenta, PT Rio Grande do Sul. O petista usou o Twitter para criticar Frias e o bolsonarismo, segundo ele. Pimenta ressaltou que enquanto a Cinemateca pegava fogo, o secretário da Cultura estava em Roma, na Itália. Mas, de acordo com Frias, o estado crítico de conservação da Cinemateca é culpa das gestões anteriores e não do governo Bolsonaro. Ele também publicou: o estado que recebemos, a Cinemateca, é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o Estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa. Não tivessem feito isto, teríamos verba para criar 1000 novas cinematecas, escreveu Frias em sua rede social. Com o término do recesso parlamentar, a comissão que pode votar a PEC do voto impresso está aí já na próxima quinta-feira, 5 de agosto, a data. A Comissão Especial do Voto Impresso se reúne na próxima quinta-feira para votar o parecer do relator, o deputado Felipe Barros, do PSL do estado do Paraná. A reunião está marcada para as 14h em plenário ainda a ser definido. Os integrantes da comissão vão analisar um substitutivo elaborado por Felipe Barros. Apresentado no final do mês de junho, o texto exige a adoção de um tipo de urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto. Esse registro será uma espécie de cédula em papel, a ser depositada em recipiente indevassável, assegurada a conferência pelo eleitor, mas sem qualquer contato manual. Segundo o texto do relator, a apuração se dará após a votação e ainda nas sessões eleitorais, por meio de equipamento automatizado para a contagem dos registros dos votos, aptos à verificação visual. Para garantir o sigilo do voto, será proibido o uso de qualquer elemento de identificação do eleitor na cédula impressa. Até agora foram apresentados 4 votos em separado. 2 capitaneados pelos deputados Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que são contrários às mudanças nas regras atuais. Os outros, dos deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, apoiam algumas alterações. A PEC foi apresentada originalmente pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. O texto original determina que, em processos de votação e apuração das eleições, independentemente do meio empregado para o registro do voto, será obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro toma providências e promete provar a existência de fraudes nas eleições do ano de 2018. De Brasília, Fábio Santos. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que o governo federal pode manter o pagamento do auxílio emergencial caso a pandemia de Covid-19 não chegue ao fim nos próximos meses. O auxílio teve sua vigência prorrogada por mais 3 meses, até outubro deste ano. Os valores pagos variam entre 150 e R$ 375, não é? E o benefício contempla mais de 39 milhões de brasileiros. Antes da prorrogação, a última parcela estava programada para julho.
A declaração e outros assuntos foram tratados pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista nesta sexta-feira à Rádio 89 FM de São Paulo. O auxílio emergencial visou, o ano passado, atender aquelas pessoas que são conhecidas como informais. Muitas delas trabalham de manhã para comer de noite. Com a política do fica em casa, com lockdowns, medidas de confinamento, de isolamento, essas pessoas perderam praticamente toda a renda. E nós, então, criamos o auxílio emergencial no passado para atender essas pessoas e para evitar que problemas graves pudéssemos ter no Brasil por uma massa muito grande de pessoas que não tinha como sobreviver. Somente o ano passado, nós gastamos em torno de 300 bilhões de reais com auxílio emergencial. Isso equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Nesse ano, demos mais 4 meses o auxílio emergencial. A gente espera que, com o término da vacina, com a questão da pandemia sendo dissipada, não seja mais preciso isso. Mas, se porventura continuar, nós aí manteremos aí o auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui gestantes e lactantes como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Todas as lactantes são consideradas prioridade, independente de idade da criança ou da existência de comorbidades. Também estão entre as prioridades puérperas, crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade e pessoas privadas de liberdade. A alteração na Lei 14.124, que trata do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 30. Pela norma, crianças e os adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade ou privados de liberdade, também então passam a fazer parte do grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, conforme se obtenha registro ou autorização de uso emergencial de vacinas no Brasil para pessoas com menos de 18 anos de idade. A vacinação, a propósito, que avança rapidamente no Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, celebrou mais de 140 milhões de doses aplicadas, 65,61% da população total, 88,57% da população vacinável maior de 18 anos. Primeira dose, 99.482.506. Segunda dose, ou incluindo a Janssen como dose única, 40.546.320. A participação do presidente Jair Bolsonaro no programa do apresentador Ratinho, no SBT. A gravação foi feita previamente no Palácio do Planalto, onde o presidente conversou sobre vários assuntos com Ratinho. Bolsonaro voltou a falar sobre supostos indícios de fraude, falou de problemas na votação, na apuração, nas eleições, na urna eletrônica. Para a entrevista desta sexta no programa do Ratinho, o presidente ainda falou sobre o ritmo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, que está em franco aceleramento, e sobre a reforma tributária. Sobre o voto auditável, o presidente Bolsonaro garantiu a Ratinho que o objetivo é a transparência e eleições ainda mais fortes e democráticas no Brasil. Quando a casa dos avós se fecha. Alguém desconhecido escreveu: acho que um dos momentos mais tristes da nossa vida é quando a porta da casa dos avós se fecha para sempre. Ou seja, quando essa porta se fecha, encerramos os encontros com todos os membros da família que, em ocasiões especiais, quando se reuniam, exaltavam os sobrenomes, como se fosse uma família real, e sempre carregados pelo amor dos avós como uma bandeira. Eles, os avós, são culpados e cúmplices de tudo, de felizes encontros, de muito amor.
Quando fechamos a casa dos avós, também terminamos as tardes felizes com tios, primos, netos, sobrinhos, pais, irmãos e até recém-casados que se apaixonam pelo ambiente que ali se respira. Não precisa nem sair de casa. Estar na casa dos avós é o que toda família precisa para ser feliz. As reuniões de Natal, regadas com o cheiro, a tinta fresca, que cada ano que chegam, pensamos, e se essa for a última vez? É difícil aceitar que isso tenha um prazo, que um dia tudo ficará coberto de poeira e o riso será uma lembrança longínqua de tempos talvez inesquecíveis. O ano passa enquanto você espera por esses momentos e, sem perceber, passamos de crianças abrindo presentes a sentarmos ao lado dos adultos na mesma mesa, brincando no almoço, do aperitivo para o jantar, o churrasco, enfim, tantas coisas, porque o tempo da família é imprescindível, sagrado, mas tudo passa. A casa dos avós está sempre cheia de cadeiras. Nunca se sabe se um primo vai trazer namorada, porque aqui todos são bem-vindos, diziam. Sempre haverá uma garrafa térmica com café ou alguém disposto a fazê-lo. Você cumprimenta as pessoas que passam pela porta, mesmo que sejam estranhas, porque as pessoas na rua dos seus avós são o seu povo, ou então os vizinhos lá do sítio. Eles são a sua cidade. Fechar a casa dos avós é dizer adeus às canções com a avó e aos conselhos do avô, ao dinheiro que eles te dão secretamente, dos teus pais, como se fosse uma ilegalidade, escondidos dos pais, aquele troquinho para você, quem não lembra? Chorar de rir por qualquer bobagem ou chorar a dor daqueles que partiram cedo demais? É dizer adeus. A emoção de chegar à cozinha e descobrir as panelas e saborear a comida da nona, da avó, do vô, a polenta. Portanto, se você tiver a oportunidade ainda de bater na porta dessa casa e alguém abrir para você por dentro, aproveite sempre que puder, porque ver seus avós ou seus velhos, eles ficando sentado esperando para lhe dar um beijo, se ainda você tem essa oportunidade, é um privilégio. Na semana onde muitos homenagearam vovós, vovôs, nossa homenagem. Agradecemos a sua audiência em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, convidando você a estar conosco neste sábado à noite. Gratidão e que Deus abençoe a você e a sua família.